Rio, mas a base aí é Vitória, que eu amo o Espírito Santo. Um beijo para todo o pessoal. Gente, eu fui muito para o Festival de Cinema de Vitória. Eu adoro, adoro. Estamos com gente aqui da França, eu já vi amigos, a minha amiga A Xanda. Xanda aqui, eu já quero mandar um beijo para ela também, para vocês que acompanham, estão acompanhando a nossa entrevista aí da França, que já acompanham a carreira do Ranieri, sejam muito bem-vindos aqui. E para mim também é um privilégio compartilhar essa história de sucesso com vocês também. E já que o Ranieri falou, né, do Festival de Cinema aqui de Vitória, começa agora a 30ª edição, que vai começar, se eu não me engano, Ranieri, no dia 14 de junho, dia 14 do mês que vem. Ai, que E um dos delícia! homenageados é o excelente ator Marcos Palmeiras. Nossa, meu amigo de muitos anos, dos Sucesso, meus né? primeiros anos de jornalismo. Caramba, que Acredita? legal. Olha só, eu comecei, na real, eu sempre fui um apaixonado por cinema, por cultura. Eu fui um menino, nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Bagé, perto da fronteira, e quando eu tinha 6 meses de idade, meu pai resolveu mudar com os filhos e a família toda, né? Eu tinha mais 4 irmãos, né? É, e nós viemos morar em Porto Alegre, né? Já para poder dar uma boa educação, já que depois não teria recursos para cada um vir morando e estudando, entende? Meu pai era um funcionário público, federal, né? E a minha mãe uma dona de casa. E eles vieram e resolveram... eu sempre tive, assim, curtido a cultura. Eu fui um menino de apartamento, né? Pode-se dizer. E aí eu via muitos filmes pela televisão, e adorava, adorava. E tive a oportunidade de ver muitos filmes nacionais daquela época passavam. Tipo Marcelo Zona Sul, que era com Stéphane Anestesian, e a Françoise Pourton, até, que há pouco nos deixou. Exato. E também, aí eu fui vendo e fui assimilando e fui me apaixonando, vendo as novelas, vendo filmes, e indo muito ao cinema. A minha diversão era uma vez por mês, a gente saía para pagar as contas, não é, da casa, os carnês, e como eu morava no centro da cidade, era a grande oportunidade de ir numa sessão à tarde com meus irmãos. Então, nisso, eu fui me apaixonando pelo cinema, fui me apaixonando. Quando apareceu de eu fazer a faculdade, eu não tive dúvidas. Eu cheguei a cursar Ciências Sociais e parei. Aí eu parti para fazer jornalismo. E aí, já no jornalismo, eu já me envolvi completamente. Nos anos 80, entrei, né, no jornalismo na faculdade, em 1988, pela PUC, aqui no Rio Grande do Sul, a FABECOS, né, Faculdade de Meio de Comunicação Social. E me formei em 91, e aí, um ano depois, eu fui para a RBS, que é a Rede Brasil Sul de Comunicações. Não é? Aqui é a retransmissora da Globo. Sim. Mas trabalhando em jornalismo impresso, jornal. Mas nem cheguei a esquentar em Porto Alegre. Eu fui para o interior, Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. E com alto teor per capita, né? E aí eu fui lá, eles já haviam comprado o jornal Pioneiro. E eu passei a fazer parte da equipe do Segundo Caderno e escrever sobre cultura. Então, nada melhor. Ali que eu aprendi mesmo a ter o contato com as pessoas e a fazer pauta, sabe? E participar desse mundo. E fiz o meu primeiro festival de cinema de Gramado. E desde então eu fiquei sendo o mais antigo. Hoje em dia eu sou o mais antigo de Gramado, porque os outros foram indo, foram partindo, os grandes críticos, não é? E olhe só, o garoto ficou sendo mais antigo. Na verdade, eu gostaria, fora a pandemia, que ficou parado, foi virtual, eu fiquei 3 anos sem ir, ano passado eu não fui, eu ainda tive medo de ter contato, e eu estava cuidando de minha irmã, então, nisso tudo, eu fiquei 3 anos sem ir, senão seria 34 anos ininterruptos de Gramado, porque eu já ia na década de 80 para ver os filmes. Adolescente, eu já ia para ver os filmes e conhecer a todos.
Ah, sim, conhecer os atores eu conhecia porque eu já ia para falar sobre cinema, escrevia para um jornalzinho. E aí eu escrevi para o festival, fiquei muito conhecido no festival e passei a fazer outros festivais pelo Brasil. E nisso tudo eu criei uma relação de amizade também com o pessoal do cinema. Sempre vi o cinema com muita seriedade, a cultura em geral. Cinema, televisão, literatura, sabe? Tratando... Eu até ganhei depois, quando eu fui fazer revista Caras, que na época eu até fui muito criticado, porque meus amigos diziam, você tem que escrever sobre cinema, não vai escrever sobre a vida de artistas. Só que esses artistas, os quais atores e cantores e das diversas áreas, acabaram se aproximando de mim e ficando meus amigos até hoje. Porque eu escrevia, talvez eu tivesse sido um péssimo jornalista para esse tipo de celebridade. Eu vou até te interromper, porque assim, me desculpa até a tietagem aqui, porque eu admiro muito o seu trabalho, achando, até citou a revista Caras, e você vem falando disso também. Eu acredito que essa aproximação dos artistas com você foi por conta de uma forma inteligente de você abordar. Porque hoje você cobrir um bastidor, você cobrir uma festa, né? Você cobrir um festival, um casamento, não é você falar de qual grife aquela celebridade veste, como que foi o bastidor daquele casamento. É você falar de forma inteligente, você transmitir uma informação, sabe? Hoje você pegar uma revista dessa, a gente vê muita futilidade. E vendo o seu trabalho, dificilmente a gente enxerga a futilidade, entendeu, Ranieri? Eu acho que é o cuidado que você teve com a sua carreira, é o cuidado que você tem ao você falar de uma outra pessoa. Então isso fez uma diferença muito grande. Foi um divisor de águas, né? De quando você começou para hoje o jornalismo de celebridades que tem hoje. Hoje o que dá ibope, hoje o que dá sucesso, é você falar do vestido que rasgou, da celebridade que caiu, de algo que não deu muito certo. Isso dá ibope, né? Mas, assim, trazer uma informação, sabe? Uma informação consistente sobre um bastidor desse é muito difícil. É muito difícil. Então, por isso que eu admiro muito o seu trabalho. E as pessoas têm o seu nome como referência. O medo das pessoas de terem te criticado no passado, eu nem conversei com você sobre isso nos bastidores, porque quando você, inclusive, começou a falar para mim um pouco da sua carreira, e você citou essa passagem, né, da sua carreira, eu parei para pensar, Ranieri, eu pensei o seguinte, as pessoas não estavam criticando o Ranieri porque ele estava indo para o jornalismo de celebridade. As pessoas estavam com medo do que você iria fazer lá. Né? Mas foi um desafio, foi um desafio. Hoje você abriu portas para vários outros jornalistas, né? Eles achavam, talvez até, que fosse haver um desmerecimento, Exato. sabe? Tipo assim, você estudou tanto para ficar falando da pessoa com quem que ela está andando, entende? Só que, é claro, eu nunca... Eu sempre peguei e procurei falar de carreira. Eu já acertava as pautas antes e eu conseguia as matérias, não é? Tipo assim, acertando já o que eu iria fazer, vamos falar de carreira, ok? Nós vamos falar de carreira. Então não vamos falar sobre isso, sobre a minha separação. Beleza, não me interessa mesmo, sabe? A carreira é tão bacana, o cara é um artista, sabe? Muitas vezes as pessoas ficavam com esse medo. Aí eu passei a fazer 2, 4, 6 matérias, 8 matérias com a mesma pessoa. Eu perdi a conta, tipo assim, de pessoas que eu fiz. Thiago Lacerda foi um cara que, meu Deus do céu, a última que eu fiz com o Thiago foi para a VIP. Eu conheço o Thiago sempre. Ele, depois acompanhei a família. Então, quando eu entrava, eu passei a ser, tipo... uma referência por esses meus colegas, tá? Desculpa, eu tive um pequeno problema aqui. Fique à vontade. Você tá uma grande referência, né? Isso é muito, muito bacana, porque é o reconhecimento de uma carreira de sucesso, um reconhecimento de um trabalho muito legal.
Gente, ó, em breve essa matéria vai ao ar na TV, mas é claro, eu já anunciei. Você já sabe, mas não custa lembrar. Todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós colocamos na íntegra em nosso canal no YouTube, que é Programa. Esse bastidor aqui, é claro, vai para o YouTube, que não pode deixar de ir. Não pode, porque está acontecendo aquela lei de mãe. Um momentinho, por favor. Então, se inscreva em nosso canal, porque você vai receber em primeira mão, sempre em primeira mão, as entrevistas que vão ao ar. Segunda-feira nós temos uma entrevista nova, não sei qual é a entrevista que vai ao ar. Ontem nós entrevistamos uma atriz maravilhosa, dubladora, ela que é a voz de vários personagens da Disney. Você não imagina que pessoa fantástica, uma pessoa super simples. Eu não posso revelar, dá uma passadinha lá no YouTube que você vai saber. Isso são os segredos, né? É uma pessoa maravilhosa, né? E a gente tem muito aquele estereótipo, né? Você olha para a pessoa e você não imagina que ela é uma das vozes de uma das princesas mais adoráveis da Disney. Então, se você ficou curioso e quer saber quem é essa atriz, corre lá no nosso canal no YouTube. Programa. E se inscreva lá. Então, daí vou continuar te contando, porque senão é muita história, né? Fica à vontade. E daí eu fui trabalhando assim no jornalismo, no jornalismo diário, porque era jornalismo diário, né? Então tu passa a fazer, porque daí você faz artes plásticas, você fala sobre teatro, não é? Que é maravilhoso o teatro. Então, eu acho que tudo isso é muito fascinante. Mas você não pode deixar o ego vencer, sabe? Porque às vezes quando você vê aquele garoto lá, fica muito deslumbrado. Pode aparecer um deslumbre, né? Você passa a ser convidado para todas as festas, você passa isso. Então você tem que pegar e ir lá e resgatar a sua essência, o seu amor pela arte, né? Eu tenho um fato assim muito bacana. Eu, trabalhando para Caras, eu tive a oportunidade de organizar alguns casamentos, não é? A gente organizava e fazia matéria, né? Um deles foi com a Bianca Castanho, da Bianca, estou citando o nome. Fique à vontade. Tudo bem. A gente gosta de... Ela está casada com ela, está casada ainda. Ela está casada ainda, está bacana, casamento, morando nos Estados Unidos, com a filha grande. E a Bianca, a gente fez o casamento dela num lugar muito lindo. E quem foi a Bárbara Paz, que na época já estava namorando o Hector Babenco. E o Hector era uma pessoa muito distante, principalmente de imprensa. Então, eu peguei, eu vou ganhar o Hector de alguma maneira. Eu me lembrei que quando eu tinha 13 anos, eu havia assistido um filme do Hector, O Rei do Rio, se eu não me engano. Será que era O Rei do Rio? O Rei da Noite, com o Paulo José, que até foi homenageado aí no festival de Vitória, a última vez que aí eu estive. Eu estava aí, foi toda a família, foi bárbaro. E o Paulo José é meu conterrâneo, nasceu na mesma cidade que eu, né? E estudou na mesma escola que eu. E fui estudar anos depois, né? Olha que glória. A Dave acabou de entrar, essa atriz maravilhosa. Dave, você está me devendo. Você está me devendo. Eu quero você aqui também no programa da Lente. Uma excelente atriz. Fez vários trabalhos também, inclusive na Rede Globo. Um beijo, tá, para você. Eu adoro o seu trabalho. Olha que bárbaro. Você é pé quente, né, Ranieri? Você é pé quente, né? Nossa, olha o público que eu tô tendo. Você é maravilhoso. Graças a você. Graças a você, cara. Você não tire seus méritos. Você é um super jornalista, por favor. Cida Bastos, essa esteticista das celebridades, quando você estiver em Vitória, vale a pena, porque várias celebridades passam lá na clínica dela. Ela tem uma técnica que é a queridinha dos famosos, que eu tenho certeza que você vai amar passar pela mão da Cida. Eu vou amar, eu tô precisando. Pra você.
Por favor. Então, olha só que bárbaro. Daí o Hector Babenco, eu falei para ele, eu assisti o Rei do Rio, o Rei da Noite, que era com a Marília Pêra, com a Vicky Militello, não é? E aí ele pegou e disse assim, não acredito, você não tem idade, esse filme ninguém viu, não tem nenhum jornalista que me fale que eu vi esse filme, que viu esse filme. E eu citei uma passagem do filme. E ele enlouqueceu, pegou esse, meu Deus, você viu mesmo. No outro dia, no café da manhã, nós estávamos no mesmo hotel. Ele passou, me abanou e me mandou um beijo. A Bárbara pegou esse Ranieri, eu nunca vi isso na minha vida. O Hector nunca agiu dessa maneira com nenhum jornalista. E eu ganhei o respeito dele. Sabe? Eu poderia apenas ter pesquisado, basta você pesquisar, não é? É que as pessoas não sabem. Outro dia eu vi não desmerecendo o trabalho, mas eu vi uma menina falando no Reel, no Instagram, aqui, que ela pegava e dizia assim, por que o cinema brasileiro é tão ruim? Ela falava. Ela é uma garota de 20 anos, 20 e poucos anos. Ela dizia, meus amigos, é porque existia uma época, nos anos 70, 80, que existia um cinema que era muito ligado ao sexo e com comédia, pornô chanchada, não é? E ela pegou e disse, as pessoas ficam com essa impressão porque acham que vão ver um filme desse tipo, uma coisa que ninguém vai ligar, porque uma pessoa que é do tempo da pornô chanchada não saberia mais. E a pornô chanchada foi uma grande escola para o cinema. Grandes diretores, Guilherme de Almeida Prado, Carlão Arquembá, que já partiu, trabalharam na pornô chanchada, fosse na área técnica ou na área profissional, e não tinha sexo explícito. Aliás, a pornô chanchada perdeu seu espaço quando apareceu o cinema pornô, né? O cinema explícito. Então, isso tudo ela pegou e disse assim, antes de você ir ao cinema, você vê a idade do diretor, se é um filme nacional. Gente, isso aí é etarismo, né? Por favor. E é outra coisa, você vai conhecer um diretor, tem grandes diretores com idade avançadíssima e que são sensacionais, sabe? E mesmo os que partirem, você tem que revisitar esse cinema, que não era um cinema nada demais, foi uma grande escola. Isso é um preconceito Sim. Jovem, sabe? É uma falta de conhecimento, porque eu assistia esses filmes e eu adorava, de lá saíram grandes atores, todo mundo fez pornô chanchada. Eva Vilma, Selma Grey, que é uma grande atriz, meu Deus, Pedro Paulo Rangel, também partiu há pouco tempo, Pedro Paulo, todos eles, e teríamos grandes atrizes, a Renata Sorrah fez Lua de Mel e Amendoim. Acho ela maravilhosa. Imagina, a Renata Sorrah, que é uma diva, mas é porque eram filmes que não tinham sexo, o máximo que aparecia era de calcinha ou peito de fora, e essas grandes atrizes nem apareciam assim, elas apareciam para dar nome ao filme, não é? E o filme tinha um enredo. Tem um filme que é maravilhoso, que é Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, que tem um elenco all-star. Tem a Carla Camurati, nossa, e as histórias têm um conteúdo político que era para disfarçar a censura da época. Entende? Era uma jogada. Então, tem que saber, né, disso. Eu acho assim que a gente tem que estar ligado a tudo, não dá para julgar, sabe, a tal atitude ou não atitude, o cinema, a arte está presente em tudo, em todas as maneiras, em todas as formas, sabe? E hoje era para a cabeça ser mais aberta, com a liberdade que nós temos de ser quem nós somos, sabe, o mundo, como mudou, que eu acho que o mundo mudou muito bacana, sabe? Para uma liberdade, essa liberdade. Eu não vou aparecer com a cabeça cortada, olha só. Eu tentei arrumar aqui, que agora está melhor, né? Então, e aí foi... Então, que é isso. E aí me levou... Eu tive momentos assim... Eu tenho momentos, porque eu quero falar sempre no presente como se eu esteja, sabe, na área, não é?
E nos últimos anos foi crescendo. E tudo que eu fui adquirindo foi por muita batalha, porque as pessoas não confiavam em mim na faculdade, porque eu não tinha um estereótipo bonito, de beleza, achavam, sabe, nossa, existia muita discriminação em relação ao meu jeito, tudo. E aí? Então, eu tinha a escrita, né? E a escrita era o meu formato, tudo assim, de me expressar e de expressar aquela arte que eu tanto amo e escolhendo maneiras, né? Então, aí, como você disse anteriormente, você já trabalhou em diversos veículos, né, importantes, principalmente cobrindo celebridades, como a revista Caras, a revista Quem, até mesmo a Vibe. Você soube lidar com muita questão de ego, né, o Rani? E como que é assim, administrar essa questão? Assim, você soube conduzir isso também muito bem, né? Várias entrevistas que você fez foi grande referência dos periódicos. Como que você soube administrar isso nos bastidores? Daí você tem que ter uma compreensão, procurar ter um sangue frio e procurar conquistar a pessoa. Daí, não conquistando a pessoa, você tem que fazer da mesma maneira, né? Tipo, eu já entrevistei um grande ator que talvez, eu gosto muito dele, né? Mas da época que ele tinha 20 e poucos anos, ele resolveu ser monossilábico comigo. Sim, não, talvez. Né? Só que é claro, eu não estava ao vivo falando, eu não estava gravando. Mas uma pessoa ator? Ator, um grande ator, conceituadíssimo, sabe? E simpático. Acho que ali foi uma coisa da juventude dele mesmo, sabe? Talvez ele tivesse uma diferença, alguma coisa. Eu fiz Chiques e Famosos antes da Caras. Essa foi para Chiques e Famosos. Nossa, famosa revista Chiques e Famosos. Maravilhosa, também lembro. Fiz muito, muito. Era do grupo Manchete, Rani? Não, ela não existe mais, né? Quando ela chegou, eu parei de trabalhar para eles. Aí a Caras... Então, mas era do grupo... Era do grupo Manchete? Ela era da... Não, a Chiques e Famosos, cara. Era da Símbolo. Editora Símbolo. Eles lançaram também uma revista Mais, era o nome. Mas não, vou ver como é que era o nome. Vida, porque eu escrevi para a revista Mais também. Certo. Mas era daqui. Existia uma revista que se chamava Vida. Só que ela não durou muito tempo. E eu fiz a primeira manchete, que eram 2 garotas de mão, sobre casamento gay, sabe? Isso nos anos 90, não é? Então, foi muito bacana, achei libertador aquilo, sabe? Porque no final tu acaba participando de uma coisa que mudou, né? A situação toda, tudo, a colocação, a compreensão, embora não tenha mudado tanto, né? Porque hoje nós temos também tanto preconceito, de repente, aflora de um lugar, assim como, de repente, você sabe de casos de agressão, como o racismo, sabe? As diferenças contra as minorias que não são minorias, às vezes acabam se manifestando quando você menos espera. O mundo tem essas coisas, né? Estamos vivendo uma situação aí com o jogador de futebol muito difícil, né? Que não dá para você acreditar que está em 2023. Sim. Mas, então, esse ator monossilábico, eu parei a entrevista, como eu estava fazendo escrita, eu gostava de escrever, né? Escrevendo mesmo. Eu peguei e disse, olha, eu estou trabalhando, sabe? Você me colabora comigo, senão não vai dar, e vai ser uma perda para mim. E quem é esse ator, Rani? Quem é o ator? O ator eu não vou dizer. Poxa, na melhor parte. Depois eu te conto bastante. Olha, tem gente importante querendo... Quero agradecer a participação aqui do ator Jairo Matos, ele que recentemente fez uma novela de época fantástica na Rede Globo. Jairo Matos é daqui. Rob Barros, o ex-Paquito da Xuxa, também maravilhoso. Prazer em ter vocês aqui na nossa entrevista. Olha que bárbaro, Jairo Matos é daqui, né? Tá vendo que sucesso? De Canoas, né? Eu acho. E um grande ator, com grandes trabalhos. Nossa, tem
perfil aí, uma trajetória maravilhosa, né? Sim, Eu sim. gosto das pessoas que sabem lidar com o tempo, tu entende? Que não fica porque o verdadeiro ator, né? Tu não fica restrito ao teu tempo de juventude, ao Isso. frescor da pele, aquela coisa. Tu não é o ator que entrou apenas, me desculpem, os atores que entraram apenas, existia esse preconceito antes, hoje não, para fazer uma série juvenil na televisão. E as pessoas ambicionavam serem atores por causa daquilo. E daí vai fazer por um sucesso instantâneo e tem que ter a compreensão que a vida é feita de altos e baixos para todos nós. Fica a Não dica. Sim, tem épocas que tu estás numa grande ascensão e daí tem épocas que, sabe, os trabalhos desaparecem. Mas é claro que conforme for a sua idade, existe uma luta para que os atores mais velhos sejam valorizados e não envelheçam os mais novos para fazer o papel, que é o que acontece. Né? Recentemente saiu uma matéria, né, dizendo que um ator ele foi muito criticado pela Suzana Vieira, né, essa atriz de muitos anos de carreira, em que ela também já deu algumas entrevistas dizendo que ela não tem paciência para trabalhar com gente nova. E então, assim, a Suzana ela sempre está envolvida em polêmicas dessa forma, porque parece que ela não é muito aberta a trabalhar com pessoas que estão começando agora. Existe esses casos assim, mas era o que eu estava falando, a Suzana está aí, né? Ela se mantém incrível, né? Fez 80 anos, a Bárbara, já a entrevistei, eu acho, mas é sempre aquela coisa, tu tens que ter a maneira de lidar com a pessoa, vamos por aqui, vamos por ali. Às vezes tem pessoas que parecem ser muito simpáticas e ao entrevistá-las você vê que elas fazem aquilo por apenas um momento, que elas não têm muita paciência. Mas, Sim. ao mesmo tempo, eu nem vou falar nessas pessoas, eu vou falar das pessoas maravilhosas. O ator ele não precisa estar na mídia, na televisão, para ser ator. Ele é ator no teatro, ele é ator estudando e vendo formas, como todos nós estamos agora, vendo formas de viver os novos tempos. Sabe? Se está difícil na televisão, a TV não está te chamando no mercado, você vai criar as formas possíveis de mostrar a tua arte através da internet, sabe? Dos veículos, sabe? Digitais. Então é isso. Mas assim, e tem atores bárbaros que não estão na mídia, que a mídia não colocou, sabe? Hoje e que estão aí trabalhando, fazendo teatro. Nossa, eu vou te citar nomes incríveis. Isso tudo me levou também para a produção de cinema. Aí eu fiz um filme, A Espera de Liz, trabalhei em várias produções aqui de Porto Alegre, do pessoal da Casa de Cinema, Carlos Gerbasi. Aí eu conheci, daí você vai conhecendo as pessoas, Maria Fernanda Cândido, Camila Pitanga, papapá, porque eu trabalhei com os diretores daqui, Paulo Nascimento, e também tem muitos atores, não é? Que sabe, você vai conhecendo. Você conhece em Gramado, no festival, e ele fica mantendo contato com você, sabe? A internet facilita muito também. Sim. Às vezes você faça um contato anterior com um ator, e quando você encontra esse ator já te conhece, sabe? Isso é maravilhoso. Eu fiz um com o Léo Sbaraglia, que é para Gramado, que é o ator que fez Relatos Selvagens, aquele filme maravilhoso, que fez Plata Queimada. Filmes, nossa, ele é um ícone da Argentina, né? E ao lado do Ricardo Darín. E ele veio para Gramado, só que eu me antecipei e um dia escrevi para ele. E ele pegou e aceitou me dar uma entrevista para o meu blog. E aí, quando um dia eu estava na coletiva dele, ele me escreveu pelo WhatsApp perguntando: você quer sair? Eu peguei e disse: estou. Quando ele chegou, ele me abanou. Gente, foi um sucesso. Né? Eu me senti. O cara que todo mundo queria entrevistar, a estrela que estava em Cannes, sabe? Tudo. Estava ali, pronto, falou. Eu encontrei o Woody Allen, que é uma pessoa dificílima de encontrar, em Paris, numa tarde, na Champs-Élysées, né? E aí
E ele pegou, e eu olhei e peguei esse, que engraçado, eu conheço esse, esse senhor, sabe, todo em tons pastéis, com esse chapeuzinho, pequenininho. Aí eu peguei, será que ele era de Porto Alegre, lá da minha cidade? Aí eu fui ver, gente, é o Woody Allen, que eu amo os filmes toda a minha vida, toda a obra, sabe? E aí eu saí correndo, a pessoa que estava comigo, a minha amiga, eu peguei isso para ela, pega a câmera e fotografa. Ela não sabia quem ele era. E aí eu saí correndo atrás e fui falando com ele. Até que ele notou o meu accent. E aí perguntou de onde eu era, de que país eu era. Aí eu falei que eu era brasileiro. Ele virou todo em sorrisos, sabe? E eu te mandei até uma foto que saiu no jornal que eu estou apontando para ele, porque ele conversou comigo. Eu disse que eu era um grande fã, com o meu inglês macarrônico, eu não tenho inglês, sabe, uma fluência incrível. Eu falo melhor italiano, sabe, porque fui para a Itália uma época, e estudei 4 anos aqui, fiz sociedade italiana, né? E foi um grande prazer, sabe, para mim aprender. E aí, então, ele pegou e conversou comigo. Não tirou foto comigo, porque ele é anti-celebridades, a cultura de celebridades, não é? Mas foi uma pessoa gentilíssima, gentilíssima. Você não acredita. Aquele mau humor que ele tem um humor maravilhoso, mas é visto como um cara mal-humorado. Mas se você fala com ele de uma maneira, sabe, tem uma humildade, né? Você tem que ter, você não pode ser arrogante. Né? Eu acho, às vezes um jornalista se acha arrogante, quer ser mais estrela do que a própria. E não digo estrelas, que a gente fala estrelas, mas o ator ali, que é um super ator, mas que não está na mídia, ele é um grande ator. Claro. Né? É isso aí que você tem que pegar e romper com isso. Tem grandes atores aí. Trabalhei também com o Jair. Assim, ao longo desses 30 anos de carreira, com certeza você tem muitas histórias para contar, como essa história também que você está contando agora. Se você pudesse listar pelo menos as 3 entrevistas em que foram um marco na sua carreira, quem são essas pessoas assim, de cinema, de celebridades, em que você fala, nossa, essa matéria me rendeu um prestígio, essa matéria eu vou guardar ela assim, com um carinho muito especial, porque faz parte assim, de um sucesso da sua carreira e faz parte de um sucesso pessoal? Olha, eu vou te dizer, é tão difícil, porque eu guardo todas as matérias, sabe? E eu guardo em papel, até estou digitalizando, né? Então, se eu vou mexer aqui, hoje eu estava procurando umas fotos, ontem eu fui procurar umas fotos, até que eu tinha que mandar para um trabalho que eu estou fazendo. E, nossa, era tanta coisa. Mas eu vou te dizer assim, um deles é o Hector Babenco, foi bárbaro, né? Mas eu não cheguei a fazer uma matéria com ele, foi um encontro que eu tive. O Woody Allen foi um encontro que eu tive. Uma matéria que foi muito bacana para mim foi o Rodrigo Santoro. Tá? É o Rodrigo Santoro, que eu conhecia do comercial de um refrigerante, e que depois fez uma novela, Pátria Minha, fez o primeiro filme dele como protagonista, Bicho de 7 Cabeças. Tá? E estava no Festival de Brasília, ele ainda tinha o cabelo comprido. E aí eu liguei para ele, para o hotel, peguei e disse, eu quero falar com o Rodrigo Santoro, porque ele vai ganhar o festival. Sabe, quando eu vi o filme, eu peguei esse gente, ele vai ganhar. E eu não estava trabalhando em Brasília, eu estava lá assistindo ao festival. Mas na hora eu consegui um fotógrafo, contratei e peguei e disse, vamos vender essa matéria. O fotógrafo achou um pouco assim, quem é esse garoto? Sabe? O Rodrigo tinha 20 anos. Aí eu peguei, acordei o Rodrigo, ele reclamou. Deus do céu. Ele reclamou ele vai lembrar de falar isso. Ele reclamou no... Tomara que ele veja. Ele reclamou na assessoria de imprensa do festival, que tinham acordado ele. Eu pensei, pô, cara, mas é 11 e pouco da manhã, você tá com filme, sabe? E foi isso que eu disse para ele.
Eu fui, não, eu disse, sabe, ele está almoçando, mas você que é o cara que ligou, essa menina para mim da organização, que incomodou, o incomodou, sabe? Eu peguei esse leite, eu estou trabalhando. Entrei no almoço, furioso. Ele era um iniciante, né? Mas que estava arrasando no filme da Thaís Bodans, da Laís Bodans. Aí eu sabia que ele ia ganhar, ninguém tinha um desempenho como aquele. Aí ele pegou e falei com ele, convenci. Ele tinha passado por um momento difícil na vida, assim, de relacionamento, coisa e tal. As pessoas estão lembrando, eu não quero fazer isso. E daí ele me pediu isso, que eu não falasse, não tocasse muito da vida pessoal dele. Aí eu disse para ele, você vai ganhar um festival. Ele pegou e disse, bem capaz, imagina. Bem capaz, é bem gaúcho. Ele pegou e disse, imagina. Daí eu peguei isso, com certeza. Aí ele conversou comigo, eu fiz a matéria, pelo que eu não estou com ela aqui em mãos, e foi para Chiques e Famosos. Tá vendo? E eu vendi a matéria. E esperei ele ganhar, né? Ele ganhou. E daí, no dia, no próprio teatro, eu peguei e disse, levanta aí o prêmio Candango, troféu Candango. Ele levantou, o fotógrafo fez a foto e saiu a matéria. Aí, outra vez, ele veio para o lançamento de uma super marca aqui, já famosão, sabe? E aí ele tinha que escolher 3 jornalistas. Claro que ele escolheu o jornalista dos maiores veículos. E eu trabalhava por um veículo... Não, eu estava na Caras até. E aí, só que ele pegou, ele estava meio assim, daí ele pegou, olhou, quando ele me olhou, ele perguntou, mas eu conheço você. Aí eu peguei, você lembra daquela matéria? Ele pegou e disse, putz, foi a minha primeira matéria. Você lembra que eu te acordei? Eu peguei, você lembra que eu te acordei, você me soltou a boca, blá, blá, blá. Ele pegou e disse, nossa, você veio para a entrevista. E aí eu fiz. Eu lembrei disso no Festival de Gramado, quando ele foi homenageado agora, né? Claro, imagina, olha quem se transformou o Rodrigo Santoro, né? Verdade. Aí depois foi o Sebastião Salgado, que eu tive em Paris, que é um super fotógrafo, né? E eu fui para Paris apenas para isso, nessa ocasião. E deixa eu ver quem mais. Aí tem tanta gente bacana, né? Eu acompanhei o Quatrilho, a filmagem aqui no Rio Grande do Sul. Durante todo o tempo eu fazia as matérias para o jornal. Aí eu acompanhei o Quatrilho, aí eu fiz a Glória Pires muito, que é uma pessoa queridíssima, queridíssima também. A Glória Pires, ela é tão incrível, ela é tão impressionante, gente, que ela pegou e um dia em Brasília, ela estava com aquele filme É Proibido Fumar, da Sandra... Ai, como é que era a diretora? Me deu um branco agora. Bom, era o filme É Proibido Fumar, no qual ela saiu vencedora. Também, olha só. E aí ela estava passando no corredor, mas ela já era Glória Pires, né? E aí ela passou no corredor para ir ao banheiro. E nisso ela me viu e voltou. Olha, qual ator? É a Glória Pires. Voltou e disse, eu conheço você, tem uma lembrança muito forte. Eu peguei esse Glória, eu sou Ranieri, te acompanhei no Quatrilho. O filme que ela fez aqui, né, na Serra, e que foi para o Oscar, né? E aí ela pegou e disse, gente, incrível, que bárbaro. Olha a gentileza, olha o carinho da pessoa, sabe? Porque eu considero ela uma diva, né, da dramaturgia. Monstro da dramaturgia, né? Uma pessoa que tem uma carreira construída na TV, não é? E que se iguala, depois foi para o cinema, fez o caminho inverso e se transformou, ela é um mito, ela trabalha muito bem. Eu tive também com a Fernanda Montenegro, acompanhei em Recife a primeira exibição do Aio das Cartas, o filme dela, né, Ai, meu pai, me deu um branco agora, desculpa. Mas o que você achou? Você entrevistou Central a Fernanda? do Brasil, do Walter. E esse filme, gente,
maravilhoso, né? Quando eu vi que aquele teatro em Olinda levantaram as 3.000 pessoas. E ela também é uma pessoa de uma gentileza tremenda. E fora isso, eu tenho muitos amigos assim que estão... O Fernando Alves Pinto, porque eu não tenho como te citar, assim, tanta gente bacana, sabe? Bom, Ranieri, assim, a Fernanda, eu sou meio suspeito para falar, eu não acho ela uma pessoa muito acessível, não. Inclusive, na passagem dela por Vitória, eu vi vários colegas de imprensa questionar a atitude dela. Eu fui um né? Eu estive presente, ninguém me falou. Ela não é uma pessoa... Eu não acho a Fernanda Montenegro uma senhora muito acessível. Até, claro, uma excelente atriz, é inegável, né, o talento que ela tem, Sim. Mas a gente espera uma contribuição e um respeito, né, com o nosso trabalho um pouco melhor, né? Até mesmo pela importância que ela tem para a arte, até mesmo pela idade, né? A Fernanda Montenegro, já quase uma centenária, e quando ela vê a imprensa, ela corre da imprensa e ela trata o jornalista com muito desprezo. Eu estou falando porque eu vivi isso e vários colegas já falaram a mesma coisa. Então, assim, realmente, ela escolhe alguns veículos em que ela quer dar a entrevista e aqueles em que ela quer reportar, ela reporta assim, com um afastamento com aquele veículo que é chato, é muito ruim. Eu falo por mim, eu não tenho a Fernanda Montenegro como referência de atriz, como várias pessoas falam. Ah, uma atriz, Fernanda Montenegro. Eu não cito o nome da Fernanda Montenegro. Eu não estou negando o talento dela. Eu só acho assim, por ela ser uma senhora, né? Uma senhora atriz, eu acho que ela deveria de ser um pouco mais acessível e tratar a imprensa com um pouco mais de respeito. Sim, nossa, gente, tem tantas atrizes maravilhosas. Rosa Maria, o Brasil tem a Nívia, ela só para você ter uma ideia, há uns 2 anos atrás, a irmã dela, a Glaucia, né, você conhece também, ela faz aniversário no dia 7 de julho, a irmã, né, faz aniversário no dia 7 de julho, que é o dia do jornalista. A Nívia Maria, ela falou o seguinte comigo: eu vou te dar uma entrevista, eu vou te dar um presente. No dia do jornalista, a gente vai marcar a nossa entrevista. No dia, eu tive um problema, assim, contratempos, né, Rani? Você sabe, né? Horário não combinou, a gente chocou com o horário. Ela foi tão maravilhosa que ela falou o seguinte comigo. E olha que a Nívia, né, 40 anos de carreira, 40 anos de Rede Globo, vários trabalhos fantásticos. Ela falou: meu querido, não se preocupa, hoje eu estou à sua disposição. Quando você resolver o probleminha aí, você me manda uma mensagem que eu entro aqui e a gente faz a entrevista. Ouvi isso da Nívia, uma atriz maravilhosa, a gente nunca imaginou, né? De uma humildade tamanha. Então eu estou falando dessas atrizes, né? Que fazem, que tem respeito com a imprensa, que tem respeito com o jornalista. Eu acho que a gente merece um pouquinho mais de respeito, né? Então, a experiência que eu tive com a Fernanda Montenegro não foi agradável. Uma atriz que tem um grande, que sabe, agradece muito aos jornalistas, existem várias atrizes que são muito gratas, sabe, pelos jornalistas, sejam as mais novas, como a Mariana Ximenes, não é? Que é um doce de pessoa com quem eu tive, sim, né? Sim. Sorte de encontrar várias vezes. A Maria Ribeiro, que eu amo pelas escritas, por tudo, pelo jeito, pela maneira como ela também se posiciona. E aí você vai encontrando até grandes monstros. A minha primeira entrevista que eu fiz foi para um jornalzinho, que é daqui de Porto Alegre, antes de eu me formar. Foi com a Norma Bengel. Imagina, a Norma Bengel era uma musa que eu tinha tremenda, mas daí eu aprendi a lidar com atores e a procurar a entender um pouco da psique, sabe, da psique louca
Porque você tem, né, um pouco de loucura. Eu fui entrevistar a, a Norma Bengel e eu chegava a estar assim, sabe, gaguejando. Me lembro que era num hotel, City Hotel, que nem existe mais aqui. E ela me recebeu, sabe? Senhora. Mas eu pensava, meu Deus, ele é aquela mulher que tirou a roupa e os cafajestes, que fez filmes emblemáticos, sabe? Na cinematografia brasileira. E ela está aqui comigo. Aí ela cantou Sacrifice, sabe? Que ela ia fazer um show. Pá, pá, pá. Foi super simpática, foi um amor de pessoa. E ela estava indo para o Festival de Cinema de Gramado. Eu fui para o Festival de Cinema de Gramado, foi o meu primeiro festival trabalhando, não estava ainda num grupo grande, e aí encontrei tomando um café com uma outra pessoa, uma amiga. E eu, claro, aí depois eu notei que é uma coisa que tem que se controlar. Já achei íntimo. Tipo, oi, Norma, tudo bem? Ela pegou e disse, querido, não, minha, eu estou aqui com uma amiga minha, tomando café, agora eu não posso falar com você. Daí tu fica claro, né? Tipo assim, levei um banho, um balde de água fria, mas é um aprendizado. Aí você Claro. tem que ter um termômetro. Claro que vai ter que ter o cara que fica teu amigão, aí eu falo do Tiago, de vários daí, vários atores. Ó, Né? a Xanda está pedindo para você falar de Vera Fischer. Qual será a história da Vera Fischer? Qual, Xanda? Não, então, a história da Vera Fischer é bárbaro. A Vera Fischer estava gravando Laços de Família. Olha a Xanda, lembra disso? Laços de Família, aqui da casa, onde foi feita a Casa das Sete Mulheres. Não é? Eu também fiz toda a Casa das Sete Mulheres. Estava lá Lívia Maria, estava a maravilhosa Camila Morgado, com aquele cabelão. Eu encontrei a Camila de anos depois. E quem mais estava? Estava todo aquele super elenco, né, da Casa das Sete Mulheres. Que o Jaime dirigia. Né? O Jaime depois foi uma pessoa que eu fiz muita matéria com o Jaime Jardim. Muitas. E acabei trabalhando num filme dele. Exatamente. Você foi assessor dos filmes dele, né? Onde eu ganhei grandes amigos como o Bruno Cabrerizo, que é uma pessoa que eu falo todos os dias, está fazendo a dança dos famosos, eu ligo para ele, o que está fazendo? E aí ele fala italiano comigo, sabe? Escreve algumas coisas, que ele é super expert, né? Porque ele tem uma família italiana, né? Filhos, né? Italianos que moram lá em Milão, e ele é uma pessoa muito, quer dizer, eu acompanhei assim, desde que ele veio, fui a primeira pessoa a recepcioná-lo aqui no Rio Grande do Sul. E depois ele fez uma carreira, né, que está bacana. Eu acho ele um bom ator, além da beleza, ele tem um talento. E aí, nisso tudo, a Vera Fischer foi anos antes, foi quando ela fez Laços de Família. Tá? Ela ia para aquela casa que tinha Débora Seco, era uma menina, papapá. E aí já me barraram. Tipo assim, não pode entrar na casa. Não, não é permitido. Mas só que eu não resisti. Eu entrei. Fui entrando, fui entrando, fui entrando, fui entrando. E quando passei assim de uma fresta, eu vi uma pessoa dentro de um quarto, uma loira. Dela. Aí era quem? Era a Fischer. E ela pegou e disse, oi, quem é você? Aí eu disse, oi, eu sou Ranieri, tudo bem? Desculpa, sabe que eu vi que ela estava meio... Ela pegou e disse, não, entra aí, senta. Eu peguei e disse, não, desculpa, não estava sendo permitido. Mas eu permito, não tem problema. E nisso tudo, trocou de roupa, ela trocando de roupa. Né? A velha é uma atriz, né? Atores não tem problema com o corpo. Né? A Vera Fischer é uma atriz que fez pornô chanchada e que cresceu horrores. Aquela menina boba lá que falou dos atores, sabe? Não tinha nada demais, sabe? Atores tiram a roupa com uma facilidade muito grande devido ao trabalho, é que nem modelo. Você entra, os modelos estão trocando de roupa, eles trocam e tem uma coisa, uma relação com o corpo, né? E ela ficou conversando comigo, e aí ela falou assim, não, eu te falo. Aí ela me deu uma entrevista, a Vera Fischer. Eu não tirei foto com ela. E aí, ela foi super querida. Ela foi super
amada. E eu consegui a entrevista entrando clandestinamente na casa. Como eu tive num barco com o Roman Polanski, super ator, né? Diretor de cinema europeu. O Polanski estava no barco e um amigo meu sentado na Amazônia, ia num festival de cinema, no qual estavam Cláudia Cardinale, que foi simpaticíssima. A senhora Cardinale, maravilhosa, maravilhosa. Assim, uma pessoa incrível. Queria tomar só caipirinha da selva, sabe? Coisas incríveis. Estava o Ben Gazzara, que já partiu, e estava o Roman Polanski. Meu Deus, o Roman Polanski. Eu tenho uma foto que eu tirei do Guilherme Piva. Se o Guilherme está vendo isso, ele vai lembrar. Que a gente via até hoje dessa foto. Que eu estava tão nervoso que eu peguei a câmera e virei, e o Roman Polanski riu, pegou a câmera da minha mão. Na época não existia celular para tirar foto. Não existia celular, não existia notebook. Aí ele pegou e virou a máquina fotográfica para que eu tirasse a foto. E eu tirei e acabei cortando a cabeça do Guilherme Piva, que era mais alto. O Guilherme disse que ele não deu problema. Saiu no jornal daqui, no principal jornal do Globo, por causa do Roman Polanski. Até hoje eu peço essa foto para ele. E eu não tirei a foto com o Roman Polanski, porque isso valia a pena, Sucheta, sabe? Então, eu digo assim, mas até que o cara foi, é uma pessoa também, que é conhecido por não ser, mas tem pessoas que tu conquista, não é? E o caso da Vera Figler, ele é uma pessoa muito simpática mesmo. Outra que é uma pessoa queridíssima, e que eu acho assim, um monstro, é a Cristiane Torloni, como a mãe dela, a Moná, né, dela assim, comigo, ela sempre foi muito gentil, e tu acaba conhecendo pessoas. Assim. Eu vou até compartilhar com você também uma história, acho muito gostosa para mim, para minha carreira, com a Vera Fischer, né? Acho que você vai se lembrar do saudoso Ítalo Ross. A Vera, ela era muito amiga do Ítalo e ele também tinha um trabalho muito bacana. E uma vez eu elogiei, na época assim, eu tive poucos contatos com a Vera. E um dos poucos contatos que eu tive com a Vera, ela fazia, se eu não me engano, uma peça, inclusive com o Ítalo Ross. Não me lembro agora o nome dessa peça. E ela falou para mim, ela falou bem, eu vou te apresentar o Ítalo. E ela me apresentou ao Ítalo. E no dia que ela me apresentou ao Ítalo, eu conheci a Gorete Milagres, que fazia aquela personagem Filó. Sim, maravilhosa. A Gorete é maravilhosa. Isso. Foi um bastidor tão gostoso, o Ranieri, que a gente fez algumas fotos, e dentre essas fotos, foi a primeira vez que uma revista de grande circulação, uma revista nacional, a Tititi, não sei se eu trabalhei para Tititi. Isso, circula. Essa revista deu uma página, sabe? Desse bastidor. Foi muito bacana. Então, sim, foi através da Vera que eu tive, né, o meu nome também associado a uma chamada muito legal, com pessoas muito bacanas. Então, assim, eu agradeço muito a Vera e eu guardo hoje com muito carinho, é claro, essa revista e um presente que ela me deu, assim, muito bacana, que é um urso. Achei, assim, ela foi de uma simpatia tremenda. Então, eu tenho um carinho muito especial também por ela. Me ajudou muito na minha carreira também, porque eu acho que, a partir desse momento, a gente deu uma alavancada e as pessoas começaram a conhecer ainda mais o meu trabalho. Foi muito bacana. Muito bacana. E ela é bárbara, né? Ela é uma pessoa que teve um crescimento, uma super atriz. E tem aquela história de ter sido uma Miss. Ela sofreu muitos preconceitos, não é? Porque por ser uma mulher bonita, bela, destemida, porque contou depois várias coisas, sabe? E mostrou o seu talento, sabe? Então eu acho que isso aí é incrível, gente. Isso aí sabe? Eu acho que quanto mais verdadeiro você é, melhor. Eu acho que tudo, a base de tudo é a verdade. Sabe? A base de tudo é a verdade. Quando você vai fazer uma matéria, você diz, olha, eu posso perguntar tal coisa, sabe? Quando você toca num tema polêmico, aí a pessoa te diz sim ou não. Às vezes eu já tive atores que eu fui entrevistar e bati. E a pessoa pegou e disse para mim, se for pro teu bem, eu falo.
Porque... Já aconteceu comigo também. Uhum. Então isso é maravilhoso, não é? É. Então, nossa, eu digo assim. E aí eu queria ressaltar que eu trabalhei nesse filme A Espera de Lis, que é um filme lindo, feito no Caribe venezuelano, com o Bruno Tobes, que é um grande diretor, é meu super amigo. Ele é de Brasília, mas ele atua maravilhosamente bem. O Bruno é maravilhoso, cara. Você tem que conhecê-lo. Claro, Ele tem claro. altos projetos, ele tem muitos projetos ligados ao meio ambiente. Ele é um apaixonado pela Amazônia, que ele conhece desde pequeno. O pai dele era cineasta, o Geraldo Moraes. E ele fez Do Coração dos Deuses com o Fagundes, com o Roberto, meu Deus, Bonfim, sabe? Com a Yara Gambra. A mãe dele trabalhava no filme, a Malu Moraes, Malu Torres, na época Malu Moraes. E o Bruno virou cineasta e fez esse A Espera de Lis, que é com a Rosane Mulholland, com a Simone Liesco, com o nosso Zé Carlos Machado, que é um ator incrível, que eu amo, que está em Vai da Fé agora, faz o marido da Cláudia Hanna, né? Nossa, querida. E o Zé Carlos ficou meu super amigo, até quando morreu a minha mãe. Nossa, ele me ligava todas as noites, eu estava em Punta del Este, sabe? E são pessoas assim, que tu leva para a vida. Ingra Liberato, sabe? Que são pessoas assim, que tu tem... A Ingra, eu gosto muito do trabalho dela. Pena que ela está um pouco sumidinha, assim. Também seria um prazer ter ela com a gente também no Na Lente. Ela tem um trabalho fantástico. Admiro muito o trabalho dela. Ela está sempre envolvida com algo. Ela faz muito também, porque a Ingra está numa forma incrível, né? Sim, ela tem uma sim. beleza natural. Nossa, natural. E ela se cuida muito. Ela se cuida muito, mas ela não se cuida de uma maneira tipo assim. Ela está tendo cabelo mais natural, mas ela tem um corpo incrível, ela se cuida mesmo, ela, sabe, na alimentação.